Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos aqui de volta com essa série de vídeos devocionais, Sinais do Fim. A gente tem falado sobre engano e apostasia, estão completamente ligados e são uma grande marca desse final dos tempos. E eu estou aqui para te alertar contra isso. No último vídeo a gente estava falando aqui daquilo que o escritor diz aqui em Hebreus 10:25, para não deixarmos de nos reunir como igreja. E isso é um grande engano que eu tenho visto crescer nesse tempo que a gente está vivendo, principalmente agora depois da pandemia. Os cultos são transmitidos e tal, então eu fico lá do meu sofá, assistindo o culto e tal. Não. Não é o caso. Teve um período aí da pandemia que a gente realmente estava proibido de se reunir. Legal, aí a gente tem esse recurso para esse tempo. Mas agora, uma vez que nós podemos, cara, aproveite esse tempo, vem para a igreja. Está falando sobre isso. Muita gente com pensamento errado, de engano, sabe? Ah, não preciso de pastor e tal. Como assim não precisa de pastor se a Bíblia diz que Deus instituiu? Pô, vamos dar uma lida aqui? Efésios capítulo 4, olha só. E ele, está falando de Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Foi Deus que designou. Como é que você vai dizer que não precisa de algo que Deus designou para você? Para cuidar da tua vida, para te abençoar? Todos nós precisamos, queridos. Então, Deus designou, mas ele designou para quê? Vamos dar uma lida no verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, construído. Sobre esta pedra edificarei e construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebe? As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja edificada. E Deus, ele deu os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação da igreja. Então como é que você vai cair nesse engano que você não precisa estar na igreja para ser edificado, para ser preparado, para ser edificado, construído? Você é o corpo de Cristo, a igreja. Você está entendendo? Então foi Deus que criou esse sistema da gente estar junto. Foi Deus que criou esse sistema, sabe? Da gente se reunir como igreja para estarmos perto um do outro e sermos edificados uns pelos outros. Para quê? Para que a gente cresça. Olha só o que é que diz no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha aí. Eu vou chegar à maturidade à medida que eu for sendo edificado na palavra de Deus pelos 5 dons ministeriais que Cristo estabeleceu. E isso acontece quando eu estou na igreja. Quando eu estou ali sendo, recebendo o ensino, recebendo a instrução da palavra de Deus através dos ministérios que o próprio Deus instituiu. E aí, à medida que eu fico maduro, à medida que eu chego à unidade da fé, à medida que eu conheço o Filho de Deus, lembra que eu falei? O conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus, estar em união com Ele. Lembra da oração de Paulo? Falando, estou orando muito para que vocês conheçam cada vez mais a Cristo. É esse conhecimento do Filho de Deus que vai fazer com que a gente não seja enganado. E isso acontece na comunhão, sendo nós abençoados pelos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso junto na igreja, edificando a igreja, tornando os santos preparados e edificados na palavra de Deus para não serem enganados pelo diabo, pelo nosso inimigo. E assim a gente fica maduro. Uma pessoa madura, ela não é enganada facilmente. Pegou? É molinho enganar criança, né? Criança você engana. Fala um negócio porque a criança acredita em tudo. Então você engana a criança. Agora, uma pessoa madura não se engana tão facilmente. Porque o conhecimento que ela adquiriu ao longo da vida faz com que ela tenha discernimento de entender o que você está falando pode ser uma mentira. A criança não tem. Então, essa maturidade que a gente alcança no ajuntamento é importantíssimo para que a gente não seja enganado. Tá bom, querido? Então fica com essa palavra no teu coração. E no próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus.